Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo deste vídeo é compartilhar o que é e como determinar a intensidade de um terremoto. Também vamos falar sobre se é possível ou não prever terremotos, se as atividades humanas podem provocar abalos sísmicos. E vamos até explicar para você, caso você passe pela experiência de um abalo sísmico, como você pode colaborar com a ciência, relatando a sua experiência e, com isso, contribuindo para o avanço do conhecimento científico no estudo dos terremotos. Vamos lá? No vídeo anterior sobre esse tema, falamos sobre a origem dos terremotos. Não deixe de assistir a ele. Aqui, o que nos interessa mesmo é que os terremotos decorrem de movimentos súbitos dos blocos de cada lado das falhas que existem na crosta terrestre, e esse movimento produz vibrações chamadas de sísmicas que viajam no interior da Terra ou ao longo de sua superfície. Essas vibrações, atingindo regiões habitadas, podem causar desde efeitos leves e quase imperceptíveis até a devastação completa de paisagens urbanas. O conceito que se relaciona à medida desses efeitos é a intensidade de um terremoto. A intensidade, portanto, está relacionada às observações dos efeitos causados pelas ondas do abalo sísmico, variando de região para região. Ou seja, o mesmo abalo pode ter uma dada intensidade em uma região e outra intensidade em outra região. Normalmente, o valor da intensidade é maior nas proximidades do epicentro e vai diminuindo à medida que você se afasta do epicentro. Existe outro conceito, a magnitude, que está relacionada à quantidade de energia liberada pelo abalo sísmico. Cada terremoto terá um único valor de magnitude associado a ele, diferente da intensidade, cujo valor depende da região. Portanto, sempre falaremos de um único número, por exemplo, 7,8, para falar da magnitude de um terremoto. Já a intensidade de um mesmo terremoto terá valores diferentes dependendo da região em que você está. E como chegar a esses valores? Bom, eles são tabelados de acordo com critérios que vamos mostrar a seguir. Primeiramente, vamos destacar que a intensidade não decorre de medição com instrumentos. Ela é baseada nos efeitos do abalo sísmico nas pessoas, nos objetos e construções, por exemplo, se houve barulho, se houve queda de objetos, trincas ou rachaduras em casas, por exemplo, e nos efeitos na natureza. Movimento de águas, por exemplo, piscina. Você observa uma ondulação em águas de piscina, transbordamento de águas de rios, excepcionalmente tsunamis. Escorregamentos de terrenos, você tem deslizamento de encostas, mudanças na topografia, surgimento de elevações, depressões de terrenos. Todos esses efeitos serão observados e, conforme a intensidade com que eles apareçam, vão caracterizar uma determinada intensidade do terremoto em uma dada região. Existem várias escalas de intensidade em uso, mas duas são as principais: a escala modificada de Mercalli e a escala macrosísmica europeia. Vamos ver a primeira. A escala modificada de Mercalli é marcada por 12 níveis, 12 valores que vão de 1 a 12, expressos em algarismos romanos. A cada um deles é associado um conjunto de efeitos bem caracterizados e também uma aceleração do solo correspondente a esses efeitos. O solo sofre uma oscilação, essa oscilação tem uma aceleração associada a ela, e essa aceleração aparece aqui expressa em frações do valor da aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. O grau 1 trata de terremotos que não são sentidos pelas pessoas e podem surgir efeitos nas construções no caso de terremotos muito distantes, mas de período longo, de longa duração. Já no grau 3, por exemplo, o terremoto já é sentido dentro de casa. Alguns objetos pendurados oscilam, por exemplo, lustres. A vibração se assemelha à passagem de um caminhão leve. No grau 4, já temos uma intensificação desses efeitos. As vibrações, por exemplo, já
podem ser associadas à passagem de um caminhão pesado, estruturas de madeira rangem. No grau 5, você tem, por exemplo, objetos pequenos e instáveis são deslocados, portas oscilam, fecham, abrem. Já o grau 6 é aquele sentido por todos, muitos se assustam, saem às ruas, janelas e louças quebradas. Nas construções de má qualidade, você observa rachaduras no reboco, e isso vai crescendo. Então temos o nível 7, por exemplo, já o nível 8, danos em construções normais com colapso parcial. Já temos aqui uma intensidade que caracteriza um tremor de efeitos severos. Queda de chaminés, monumentos, torres e caixa d'água, galhos quebram-se das árvores, trincas no chão. O grau 9 já registra a situação de pânico geral, construções comuns bastante danificadas, às vezes colapso total, danos em construções reforçadas. E isso vai crescendo, o grau 10, o grau 11, até o grau 12, que é o de máxima intensidade possível, onde se vê a destruição quase total. Grandes blocos de rocha deslocados, objetos atirados ao ar. Trata-se de um evento em que a aceleração dos movimentos do solo está na faixa de 2 vezes a aceleração da gravidade. Essa tabela foi retirada da obra Decifrando a Terra, excelente leitura ao alcance do ensino médio, recomendo, foi uma das fontes de consulta para este vídeo. A avaliação dessa intensidade é feita através de questionários que são entregues para a população que foi afetada ou, atualmente, são preenchidos online, de uma forma que eu vou mostrar mais à frente, indagando sobre os efeitos observados. Esses questionários vão ser avaliados, vão ser tratados estatisticamente e a intensidade registrada por cada observador em cada local vai ser colocada em um mapa. São traçadas linhas contínuas descrevendo lugares com a mesma intensidade e, naturalmente, você vai observar que quanto mais distante for o epicentro da região que está sendo avaliada, a intensidade tende a ser menor. Aqui, vocês estão vendo um mapa de intensidades para um evento que ocorreu 101 anos atrás, na região de Mogi Guaçu, em São Paulo. E vocês veem aqui que nessa área externa está marcado 1, que é justamente a área em que o evento não chegou a ser sentido. Nesta região branca, o evento atingiu grau entre 2 e 3, e este grau vai aumentando até chegar a um ápice nessa região, que está marcada em vermelho, onde o evento chegou ao grau 6. Você tem aqui a marcação do epicentro. O curioso é que este epicentro foi determinado com base nos dados de uma única estação sismográfica do Observatório Nacional no Rio de Janeiro. Você que assistiu ao nosso vídeo sobre determinação de epicentro sabe que são necessárias 3 estações sismográficas para essa determinação. Mas, como na época não havia dados disponíveis de outras estações, estudos estatísticos e associados aos dados da estação sismológica permitiram concluir que o epicentro encontra-se aproximadamente aqui, mas lembrando que se trata de uma forma indireta de determinação do epicentro. Não é a forma mais confiável de chegar à determinação do epicentro, mas é o que se pôde fazer com os dados da época. Aqui um pouco mais de detalhe, mais um pouco aqui, e você vê claramente aqui a região central, mais próximo do epicentro, com o grau 6. Vamos ver, recordando, o grau 6 significa que o evento foi sentido por todos, muitos se assustaram, saíram às ruas, pessoas andaram sem firmeza, foi um evento realmente de assustar. Janelas e louças quebradas e assim por diante. Hoje em dia, a coleta de informações para avaliar a intensidade ou as intensidades de um terremoto nas várias regiões é feita preferencialmente online. Eu vou mostrar para vocês em seguida um dos sites onde isso é feito. Aqui nós estamos no site da United States Geological Survey, uma entidade americana, e aqui você vê, traduzindo para o português, relatar um evento desconhecido. Qualquer pessoa do mundo inteiro pode entrar aqui e relatar o que sentiu ou o que verificou, caso tenha sentido os efeitos de um abalo sísmico. Aqui ao lado, vocês veem eventos que ocorreram recentemente, no caso das últimas 24 horas, e você pode
apenas clicando no link, entrar lá e relatar a sua experiência naquele evento, conforme o formulário. Nós podemos verificar aqui que existem os eventos listados conforme o período que ocorreu, e se nós entrarmos nos últimos 30 dias, veremos, dentre eles, os eventos recentemente ocorridos na Turquia e na Síria. Está em destaque aqui. Aqui está a magnitude do evento, que nós vamos comentar em outro vídeo. Você pode, no mesmo site, consultar um mapa em que você vê as intensidades estimadas para esse evento conforme os relatos das pessoas que contribuíram no site com o preenchimento do formulário. As cores evidenciam as intensidades conforme a listagem neste mapa, como vocês veem aqui. A intensidade 1 é colocada como uma cor branca e depois nós temos a mudança de cores à medida que a intensidade se torna mais elevada. Aqui então podemos fazer a comparação e aí perceber como que nós chegamos a níveis mais altos de intensidade nas proximidades do epicentro do evento, que é exatamente onde eu estou mostrando aqui agora. Voltando à página inicial do evento, você veja aqui onde está a caixa onde você deve clicar para relatar um evento, e aí abre-se para você uma sequência de perguntas em que você vai dizer primeiro se sentiu o terremoto, a sua localização, e em seguida uma série de perguntas para definir a sua situação do evento e o que é que você percebeu e observou. É um longo questionário e, com base nas respostas das pessoas que atenderam a esse convite de uma prestação de serviço de utilidade pública, então, com base nessas respostas, é possível montar um mapa de intensidades do evento, o que permitirá entender cada vez melhor os terremotos e, com isso, gerar orientações, tanto para as pessoas quanto para a engenharia, por exemplo, adotar medidas que diminuam a perda de vidas e os prejuízos materiais eventualmente provocados por esses terremotos. Mais um pouco do formulário, depois você pode acrescentar comentários adicionais. No Brasil, nós temos, por exemplo, o site da Universidade de São Paulo, que está colocado aqui, do IAG, Instituto Astronômico e Geofísico da USP, e lá você tem essa página. Repare que ela tem uma terminação DYFI na sua URL, são as iniciais de Did you feel it? Você sentiu? Ligadas exatamente à ideia de que aqui estão informações de pessoas que alegam ter experienciado um abalo sísmico. Você vai encontrar ali o botão de reportar um tremor. Quando você clica, abre-se uma janela e essa janela tem uma sequência de perguntas. Diferentemente do americano, aqui você só vê a pergunta seguinte depois de responder a atual. Primeiro você localiza onde você está. Você pode utilizar esse PIN para reportar sua posição, ampliando um pouco o mapa. Digamos que você está em Goiânia, então você relata a sua posição e passa para a próxima pergunta. A partir daí você vai alegar que sentiu tremor e as informações seguintes são para especificar a sua situação e o que realmente você sentiu e o que você observou. Diferentemente do site americano, aqui você não vê a lista completa de perguntas. As perguntas são apresentadas a você à medida que você vai respondendo a pergunta que está presente na tela no momento. No Brasil, tivemos um caso recente em Divinópolis, terra da grande poeta Adélia Prado, que mostra como pode funcionar essa colaboração. De acordo com o relatório da Universidade de São Paulo, foram 29 tremores entre 10 e 19 de janeiro, localizados por estações da Rede Sismográfica Brasileira e da Companhia Vale, a antiga Vale do Rio Doce. A magnitude máxima dos eventos foi 3,0. Na escala de Mercalli, as intensidades chegaram a 4 e 5 e o estudo se baseou em mais de 500 relatos da população. Parabéns aos divinopolitanos por essa colaboração. Nesta imagem, temos um mapa que se refere ao evento do dia 13 de janeiro, às 18 horas e 32 minutos. Cada ponto representa a localização geográfica de uma pessoa que relatou suas observações, e a análise de cada uma dessas observações levou
há uma classificação delas em um dos graus da escala de Mercalli modificada, que estão representados por cores. Por exemplo, este relato levou a uma classificação do nível 2, este do nível 4, este do nível 6 e assim por diante. Essa estrelinha indica a localização do epicentro conforme os dados das estações sismográficas. Ainda sobre a participação da população de Divinópolis, vale a pena reproduzir um trecho do relatório da USP que diz o seguinte: dada a incerteza da localização instrumental do epicentro, por causa da grande distância das estações, elas estavam a mais de 80 quilômetros do evento. Isso levou a uma grande margem de erro na localização do epicentro pelos instrumentos. Prossegue a USP. E, dada a grande quantidade de relatos de intensidade e sua boa cobertura, o epicentro macrosísmico, ou seja, aquele que foi determinado pela descrição dos efeitos, deve ser mais preciso do que o epicentro instrumental. O relatório da USP deixa claro que a grande colaboração da população levou a um conhecimento melhor do epicentro do evento do que aquele calculado pelos registros sismográficos. Aproveito para destacar que aqui é relatado que a intensidade máxima chegou a 5. Conforme a figura que eu mostrei há pouco, a cor dos eventos de maior nível parece sugerir o 6, mas o texto do relatório da USP diz várias vezes que o nível máximo foi 5. Portanto, neste mapa, no momento em que temos os eventos em que a coloração parece sugerir o grau 6, na verdade, o tom deveria ser este, que é um pouquinho mais claro, e teremos, de fato, portanto, aqui eventos de nível 5 e não de nível 6, como eu afirmei anteriormente. Você vai encontrar todas as informações sobre este evento no informe da Universidade de São Paulo, cujo link está na descrição deste vídeo. Aliás, na descrição você vai encontrar todas as referências que foram usadas para elaborar este vídeo. Existem outras escalas de intensidade, além da escala modificada de Mercalli. Na Europa, por exemplo, é utilizada a escala macrosísmica europeia. Está em uso desde 1998, também são 12 níveis, 12 graus, e ela foi proposta para se adequar melhor à realidade europeia. Aqui estão os graus, aqui a descrição, é semelhante à escala de Mercalli, com mudanças em pequenos detalhes. Aqui vamos até o nível 12 e podemos ver a aplicação dessa escala no evento ocorrido recentemente, que envolveu parte da Turquia e parte da Síria. Neste mapa, o que nós vemos é justamente o mapa de intensidades. Isto foi publicado na imprensa portuguesa e vocês veem que eles não usam a numeração romana, eles colocaram apenas adjetivos caracterizando as intensidades, mas nós podemos ver que as cores empregadas, elas vinculam as cores utilizadas para caracterizar os vários níveis da escala macrosísmica europeia. E aqui nós podemos ver desde as áreas em que o evento foi considerado forte, aqui ligeiramente danoso, a intensidade vai aumentando até a região próxima ao epicentro, onde nós temos o evento que pode ser caracterizado como destrutivo ou muito destrutivo. A pergunta que naturalmente se coloca a essa altura é se é possível prever terremotos. Infelizmente, a resposta é não. Na verdade, têm sido observados sinais que parecem preceder um terremoto. Por exemplo, as estações sismográficas registram vários microtremores, abalos sísmicos muito pequenos. Em alguns casos, há um aumento da frequência desses microtremores, seguidas de uma súbita paralisação. Isso frequentemente precede um terremoto. Outro fenômeno que se verificou é a diminuição de velocidade das ondas P provenientes desses microtremores, seguido de uma normalização dessa velocidade. Outro fenômeno, o aumento dos níveis de um gás nobre, o radônio, logo antes de um terremoto. O problema é que fatores que parecem ser importantes para os terremotos em uma certa área são totalmente desimportantes em outra área.
ou seja, os estudos só são aplicáveis a regiões específicas. Por isso mesmo, essas hipóteses são de difícil comprovação, já que os grandes terremotos não são fenômenos frequentes a ponto de fornecerem uma base estatística para testar essas hipóteses. Outra pergunta que surge é: os terremotos podem ser evitados? Em geral, não. São fenômenos que decorrem de movimentos próprios da estrutura interna da Terra. Aliás, veja o nosso vídeo sobre como determinar o epicentro de um terremoto, que lá falamos sobre a causa dos terremotos. Finalmente, o ser humano pode provocar terremotos? A resposta? Sim. Como? Explosões nucleares podem causar terremotos. Na exploração de gás natural e petróleo, é comum você utilizar uma técnica de injetar água e gás sob pressão para quebrar as rochas e facilitar a extração do material que está sendo explorado. Isso pode provocar abalos sísmicos. No caso das minas a céu aberto, há grandes movimentações de carga e isso também pode provocar abalos sísmicos. No caso dos reservatórios artificiais formados por barragens de usinas hidrelétricas, quando ocorre o enchimento desses reservatórios, pode ocorrer também abalos sísmicos. Nos 3 primeiros casos, esses abalos normalmente são muito pequenos e de efeito estritamente local. No caso dos reservatórios artificiais, os abalos normalmente são pequenos, mas podem alcançar magnitudes moderadas, havendo registro de casos, inclusive, com centenas de mortos, como já ocorreu na Índia. Neste vídeo, portanto, buscamos esclarecer o conceito de intensidades de um terremoto. Vimos que ela varia de região para região, sendo maior nas proximidades do epicentro e geralmente diminuindo à medida que você se afasta do epicentro. Mas existe um outro conceito muito importante, que é o de magnitude. Breve teremos mais um vídeo do canal Ser Ciência para esclarecer esse ponto. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de dar o like, fazer a sua inscrição, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e continuar conosco. Aqui você sempre encontrará vídeos sobre física, matemática, ciências em geral, sempre visando o esclarecimento racional e lógico dos temas dessas áreas do conhecimento humano. Continue conosco e não se esqueça, neste canal, a ciência é a meta e a educação é o caminho. Até o próximo vídeo!